Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no capítulo 10 do livro Conversando sobre Vida Plena. E se você está gostando, não esquece de curtir, compartilhar, comentar e compartilha também o link do nosso canal para que outras pessoas possam se inscrever. E se você ainda não é inscrito, não perde tempo, se inscreve ainda hoje. O tema de hoje é o agente abortivo chamado sentimento de rejeição. O sentimento de rejeição lhe impede de receber o amor incondicional de Deus que já foi provado quando ele entregou o seu filho na cruz. Na verdade, você acha que isso é muito bom para ser verdade. Você até concebe isso intelectualmente, mas não desce para o coração. Muitas vezes, experiências reais de rejeição no passado, feitas por pessoas bem significativas como pais, amigos, professores, fez com que você tivesse que se armar de todas as formas para evitar sentir rejeição. E a melhor maneira é não esperando nada de ninguém, nem mesmo de Deus. Isso bloqueia a sua fé nas promessas dele que estão claramente escritas em sua palavra. O que ele move é o sentimento de rejeição ou o desejo desesperado de não senti-la. E aí você passa a ser controlado por quem lhe rejeita. Eu tenho certeza que conviver com alguém com esse sentimento não é tarefa fácil. Ela sempre vai exigir que as outras pessoas provem para elas que não as rejeitam. Elas têm uma leitura equivocada de tudo e de todos. Olham o mundo com os óculos da rejeição. Até pequenas atitudes de alguém perante essas pessoas se tornam verdadeiras afrontas. Quem sofre de rejeição é eternamente melindroso. Todos que convivem com essa pessoa acabam pisando em ovos, pois elas costumam levar tudo para o lado pessoal. São hipersensíveis e não conseguem progredir em contextos em que elas não se sintam completamente seguras. Como isso é impossível, elas desistem fácil de projetos, ambientes e até de pessoas. Normalmente, cada desistência tem um culpado. Fulano falou isso, Beltrano me olhou feio, Ciclano visualizou a mensagem e não respondeu. A vida de pessoas que lidam com esse sentimento é terrível, pois elas afugentam até aqueles que desejam se aproximar e derramar amor. Você pode fazer tudo por essas pessoas, mas nada será suficiente. Ainda que ninguém as rejeite, é assim que se sentem e elas idolatram seus sentimentos. Por mais contraditório que pareça, algumas se escondem num sentimento de superioridade. Isso demanda delas muita energia. Por dentro são de porcelana, mas por fora parecem uma rocha. Cada pessoa que lida com rejeição escolhe maneiras diferentes de como se defender de quem os rejeita e de seus próprios sentimentos. Todos nós temos necessidade de sermos amados, mas as pessoas que lidam com rejeição têm uma sede do tamanho do mundo de amor. E não adianta dar pouco amor, e nem amor da nossa maneira. Tem que ser muito, o tempo todo e da maneira que elas determinam que deve ser, senão não adianta. O vazio continua. A convivência é sugante. Normalmente elas vivem com medo de perder aquilo que nem mesmo têm certeza que possuem. Esse sentimento gera uma necessidade enorme de usar pessoas. Não importa quem, pessoas que se sentem rejeitadas usam outras para que essa dor terrível seja amenizada. Surgem as relações de codependência emocional, que falarei em outro capítulo com profundidade. O sentimento de rejeição é tão grave que pessoas entram no mundo das drogas, do crime, em troca de aceitação de um grupo. Elas estão desesperadas para pertencer, para se sentirem valorizadas. Elas abrem mão de sua personalidade para agradar todos e, com isso, acreditam que poderão impedir qualquer experiência de rejeição. Eu estou cansada só de imaginar essa cena, mas ela é real na vida de muitas pessoas. Com a desestruturação familiar, poucas pessoas nascem e crescem num ambiente saudável e de aceitação. Até mesmo a maneira como falamos com as crianças acaba estimulando que elas sejam dissimuladas para serem aceitas. Frases como: seja bonzinho que mamãe vai gostar de você. Se você for uma boa menina, você vai ganhar um presente. Mamãe não vai gostar mais de você se você continuar com essa birra. São frases comuns que acabam alimentando essa fortaleza da rejeição. Desde criança, temos que nos comportar de certa maneira, senão não seremos amados. A falta de amor incondicional no seio familiar gera essa insegurança e a pessoa passa a vida inteira investindo energia em evitar a dor da rejeição, mas esse esforço por si só já causa grande sofrimento, insegurança e tristeza. Todos nós sabemos que não seremos bons o tempo todo e quando fazemos algo ruim, se somos pessoas que lidam com esse sentimento, acabamos acumulando, além da dor produzida pelo nosso erro, a dor da rejeição que sofreremos. Você consegue entender como a vida que tem origem em Adão é complicada? Por isso, nos primeiros capítulos, falamos que podemos escolher em que DNA viver.
Para mim, que vivi inúmeras experiências de rejeição, tanto na infância como na fase adulta, a melhor descoberta foi saber que eu não preciso deixar que esse histórico me defina. A pessoa que é mais perfeita me aceita, me ama incondicionalmente e me deu uma nova identidade de filha amada. Essa é a música que ecoa nos meus ouvidos e consegue lançar fora toda a voz de rejeição que tinha ibope no meu DNA natural. Quem tem medo de ser rejeitado nunca consegue fazer nada na obra de Deus, pois sabemos que toda pessoa proativa no reino de Deus recebe críticas e muitas vezes é rejeitada. Jesus foi rejeitado pelos seus e nós queremos que a nossa vida aqui seja às mil maravilhas? Não será. Eu não posso obrigar ninguém a me aceitar e não posso impedir ninguém de me rejeitar. As pessoas precisam ser livres para me aceitarem ou me rejeitarem. Isso não muda quem eu sou em Cristo. Quando Jesus foi batizado, antes de fazer qualquer obra, qualquer milagre, antes de pregar qualquer sermão, ele ouviu uma voz que veio do céu, que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer." Essa informação era suficiente para Jesus não se importar com a rejeição dos judeus e nem com a rejeição de ninguém. Quando ele foi tentado no deserto, o diabo ofereceu provisão, proteção e projeção. Mas Jesus já tinha tudo isso vindo do seu Pai. A única pessoa que era importante Jesus ouvir, que era aceito, amado, ele já tinha ouvido. O Pai lhe amava. O resto não abalaria jamais. Quantas vezes você começou algo que Deus colocou no seu coração e não concluiu porque sentiu-se rejeitado, desprestigiado, incompreendido? Se você tivesse ouvido somente a voz do Pai a seu respeito, você teria ido em frente. Nunca permita que o sentimento de rejeição lhe imobilize. Você precisa crer que você é aceito e amado pelo Pai, e isso jamais pode ser alterado. Alguns meses atrás, eu vi uma notícia de uma pastora que se suicidou. E eu fui ler a matéria. Nela falava que recentemente a pastora queria comprar roupas para a festa de aniversário do ciclo de oração e foi julgada e incompreendida e ela estava bem desmotivada com essa situação na qual estava emocionalmente envolvida. E dias depois tirou a própria vida. Que coisa! Na religião, pessoas que têm problemas com rejeição sofrem demais. Em tudo que se envolvem acaba sendo com a motivação de serem aceitas e reconhecidas. Quando isso não vem, ficam desapontadas e algumas chegam a esse extremo, porque seu DNA natural não foi crucificado. Elas estão num ambiente religioso, mas vivem uma vida miserável, presas a sentimentos de rejeição, a sede de aceitação e nem mesmo conseguem perceber, crer e viver o amor incondicional de Deus. Entenda que para viver uma vida plena, você precisa decidir o que fará com esse sentimento de rejeição. Vai alimentá-lo e transformá-lo no assassino de sua vida plena? Ou vai crucificá-lo com Cristo e passar a viver a aceitação completa de um Pai maravilhoso e perfeito, que quando olha para você se alegra, pois vê em você o seu filho? Permanecer em Cristo e abraçar o amor do Pai é o que cura definitivamente qualquer sentimento de rejeição passado e que retira de você a carga e a responsabilidade de impedir que as pessoas lhe rejeitem. Simplesmente sua vida não estará mais focada nisso. Isso não importará mais. O Criador do Universo, o Rei dos Reis, lhe chama de filho amado, aceito, querido, desejado. E você não tem que ter uma boa performance para isso. Você só precisa crer nesse amor e receber esse amor. Eu não estou dizendo que a rejeição não existe ou que ela não dói. Só estou tentando dizer que abraçar essa dor e comprometer o seu futuro por causa dela é uma opção sua. O sentimento de rejeição entra por uma porta, por um acontecimento real, e se aloja com a ajuda do criador de ciladas, o diabo. Um de seus demônios viu a rejeição que você sofreu, anotou, e agora ele vai trabalhar para armar ciladas e você cair. Ele transformará esse sentimento em seu ponto fraco e usará, sempre que possível, situações que irão reforçar esse sentimento em seu coração e pode se transformar numa fortaleza de sua mente. Você começará a acreditar que todas as pessoas também estão lhe rejeitando. Um ato isolado passa a ser repetido com outros autores. Vou contar para você a porta por onde o sentimento de rejeição entrou na minha vida. Eu tinha 5 anos e minha mãe casou de novo e foi embora. Eu fiquei na casa dos meus avós. Eu consigo me lembrar de uma cama grande de casal e eu chorando nela naquele dia. Ali entrou o sentimento de abandono e de rejeição que me perseguiu por muitos anos. O inimigo sabia o estrago que aquele episódio causou em mim e ele planejou que circunstâncias parecidas em minha história se repetissem e reforçassem esse sentimento. E eu caí em muitas ciladas.
até que ele foi desmascarado quando entendi o que Jesus fez na cruz. Quando recebi pela fé o amor de Deus, e agora as ciladas dele funcionam cada vez menos, pois eu sei quem sou em Cristo e isso mudou o meu coração. Talvez você consiga lembrar o dia em que esse sentimento entrou em sua vida. Que tal hoje você mandar ele embora, mandar a dor embora e abraçar a verdade de que você é amado por Deus? Perguntas para reflexão. 1. Você identifica esse sentimento de rejeição em sua vida? 2. Como esse sentimento afeta a sua relação com Deus e com as outras pessoas? 3. Você consegue descrever alguma situação que você desistiu de algo por se sentir rejeitado? 4. Você consegue perceber quando você faz algo com muito esforço e até sem querer fazer só para evitar a rejeição das pessoas? 5. Você consegue identificar quando esse sentimento entrou em você, em sua vida? 6. O que você vai decidir fazer com esse sentimento e a dor que ele lhe causa? 7. Que parte desse capítulo lhe chamou mais atenção? Amém? Terminamos por aqui o capítulo 10. Falamos sobre o agente abortivo chamado sentimento de rejeição. Se essas informações lhe edificaram, se você lembrou de pessoas, compartilhe esse vídeo. Faça com que essas palavras possam chegar a quem precisa, tá bom? Muito obrigada e até amanhã.